Bem, caro amigo, cara amiga, fugindo desse assunto comum que já está enchendo a paciência, vou fazer aqui uma resenha a respeito de um caso que realmente aconteceu comigo na minha infância e que está descrito no meu livro Catador de Ilusões, página 197. Mas primeiramente pediria a cada um que inscreva-se em meu canal e faça os procedimentos posteriores. Deixe seu comentário, opinião e sugestões aí embaixo, que fico agradecido. Pois bem, minha infância, como todas as pessoas que me conhecem bem sabem, não foi nada fácil. Sofri muitas agruras no decurso de minha vida e na infância não foi diferente. Tive uma infância sofrida, mas sobrevivi. E meu pai, naquela época, quando eu era ainda criança, entrando já na fase de adolescente, lembro que certa feita, lá por volta de meus 8 anos de idade, como meu pai gostava muito de animais, né, principalmente de jumentos, para que pudéssemos trabalhar e ganhar o sustento da vida para manter a nossa família, então a gente trabalhava tanto na roça quanto se utilizando de jumentos para fazer carregos de produtos como água, tijolos e outras coisas qualquer para ajudar no sustento da família. E assim ganhávamos alguns trocados para justamente ajudar na nossa sobrevivência. E meu pai tinha algo peculiar nesse trato dele com os animais, que ele dava nome a cada um de seus animais. Lembro que ele tinha 3 jumentos. Ele denominou de retrato, outro de perigo e outro de calunga. Agora, perigo, na realidade, fazia jus ao nome porque era um jumento dos mais perigosos que ele já foi possuidor. Então, veja bem, o que vou narrar aconteceu justamente onde hoje eu moro, que tudo isso aqui era sítio, não existia ruas nessas redondezas de minha cidade e tudo na realidade era sítio, mas hoje é cidade, é região urbana. Mas naquela época, quando eu tinha lá por volta de meus 7, 8 anos de idade, né, estava eu numa tardinha de um dia qualquer, justamente cuidando dos jumentos. E eis que, de repente, né, próximo a um pé de coqueiro baié, o chamado coco oricuri, né, onde geralmente a seiva do coco atrai determinados insetos, determinadas abelhas, eis que de repente, né, eu monto no jumento e assim, sem mais nem menos, o jumento começa a dar patadas, a dar coiçadas, dar polpas danadas, e eu vim a me estatalar no chão, que fiquei praticamente quase morto por cerca de meia hora. Fiquei realmente sem os sentidos. E isso sabe por quê? Porque
próximo a esse pé de coqueiro existia um cacho de coco verde e lá se hospedou um mangangá. E esse mangangá é o tipo de inseto pretinho, né? E que veio justamente atanazar a vida do jumento, entrou na orelha dele e a partir daí começou a ferroá-lo. E então a reação do jumento foi uma reação completamente inesperada e ele começou realmente a dar coiçadas, patadas, né? Dar polpas danadas. E como eu estava montado no jumento nesse exato momento, me estatalei no chão, fiquei desfalecido e praticamente quase morri. Então essa foi uma das lições que ficaram em minha vida, das quais eu nunca me esqueci. Desse ato, desse fato que ocorreu entre o jumento Perigo e o mangangá. Vejam bem, isso praticamente, né, essa briga do jumento com o mangangá quase que praticamente me deixou sem vida. Mas eis que depois de um certo tempo, né, recobrei os sentidos, o jumento se acalmou, mas esse jumento era realmente um jumento extremamente perigoso, muito arisco e que às vezes realmente tinha reações inesperadas, mesmo sem a gente perceber. Por qualquer coisa, ele dava coiçadas, dava patadas e realmente, como meu pai colocou o nome dele de Perigo, ele realmente fez jus ao nome. Retrato porque era um jumento dos maiores, era um jumento vistoso, e Calunga porque era um jumento mais, digamos, mais amoroso, mais calmo, mais tranquilo. E esses animais, né, nos ajudavam justamente para que a gente usássemos para trabalhar, né, para que carregássemos água de ganho para as ruas de Buíque, carregássemos tijolos para as construções também, porque não haviam outros meios de transporte naquela época. Então, os jumentos, como bem o disse Luiz Gonzaga, os jumentos, nosso irmão, eles realmente serviram muito à população nordestina, principalmente a população mais pobre e carente. Mas meu pai tinha um gosto especial pelos animais, cuidava bem de todos eles, né? E isso fazia com que bastava ele chamar esses animais pelo nome que eles realmente atendiam. Era coisa realmente inédita e interessante. E eu lembro muito bem que meu pai, antes de falecer, tinha um burro, né? Um burro muito bonito, que ele o nominou de Gaúcho. Era um burro branco com pintinhas pretas, e o burro, onde estivesse nos limites de onde a gente morava, em nosso sítiozinho aqui em Buíque, né? Quando meu pai chegava no limite da cerca e gritava: Gaúcho, Gaúcho! Com pouco tempo ele vinha em disparada correndo e vinha se encontrar com meu pai. Coisa interessante, porque o animal, o burro, é extremamente delicado, é extremamente manhoso, arisco, mas esse, diferentemente dos outros burros,
se dava muito bem com meu pai, a ponto de meu pai chamá-lo pelo nome e ele vir correndo ao encontro do meu pai. Eu achava muito interessante, me encantava muito esse trato de meu pai com os seus animais. Ele aqui e acolá também gostava de criar uma vaquinha, ele cuidava com muito esmero e gostava também de criar passarinhos, né? Que naquela época era muito comum as pessoas criarem animais silvestres, porque não havia, por exemplo, essa proibição, né, pelo IBAMA, que existe hoje em dia. Naquela época as coisas eram mais liberais, mais livres. Hoje não, hoje isso realmente não acontece e, diferentemente dele, eu não tenho esse apego assim por animais, tanto é que sequer crio um animal a não ser o cachorro pastor alemão, o Bruce, que pertence ao meu filho. Mas esse fato que ocorreu comigo, o jumento perigo e o mangangá aqui, mesmo que quase, praticamente, me tirou a vida, fiquei desfalecido, isso realmente me marcou a vida e me fez fazer essa resenha hoje. E quem quiser ler, né, esse caso, porque se trata do meu caso, que eu publiquei no meu livro de causos, crônicas e contos, Catador de Ilusões. Esse caso, o jumento e o mangangá, está aqui, né? Como podem ver, está aqui em meu livro, na página 197, além de outros muitos causos interessantes, muitas crônicas e muitos contos. Então, minha gente, é isso que realmente nos faz marcar determinadas coisas, nos marcam na vida, que a gente nunca esquece. E aquela criança, aquele adolescente, aquele meninote que sempre esteve na gente, na realidade ele nunca deixa de existir, por mais que o tempo avance, por mais que o tempo passe. E por hoje é só, e peço a cada um de vocês que não deixe de ler o livro Catador de Ilusões, do qual fiz a resenha desse caso hoje, e também meu livro Enquanto Deus Dormia, um valioso romance que você não deveria deixar de ler. Por hoje é só, e até amanhã com mais meus comentários nesse assunto diário, né, em que busco ir direto ao talo.